Sertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de novembro de 2012, domingo. O verbete é de número 2475. Ele tem 8 páginas, 55 logias e 15 máximos. O tema é Fundamentos da Conviviologia. A especialidade é Holoconviviologia. Quem redigiu o verbete com muita classe e dedicação ao tema é a nossa professora Sandra, que está ali com uma comitiva. Definição. Os fundamentos da conviviologia são o conjunto de princípios, teorias, práticas, experimentos, técnicas, enunciado, pesquisas, conhecimentos e verpons estruturadores do arcabouço científico e cosmoético, do estudo dos convívios conscienciais, favorecedores da evolução. O mater pensende da conviviologia. Os fundamentos da conviviologia. A estrutura científica embasadora da especialidade. A base filosófica do estudo das inter-relações conscienciais. Os neologismos técnicos. A necessidade de ampliação das pesquisas sobre as modalidades de convívio. A necessidade de neogescons da ciência da convivência. O estudo e a pesquisa das teáticas do convívio interconsciencial. A elaboração da proposta do Manual da Conviviologia, o glossário técnico da conviviologia, os limites da parafetividade evolutiva, a autorretroconvivialidade, a teática da inteligência evolutiva, a paraconvivialidade. Na argumentologia, nós temos o tópico da taxologia com 5 grandes áreas ou subespecialidades listadas, com calma. E também tem o tópico sobre a conviviomática, com 100 temas da conviviologia, compondo assuntos de interesse formulados a partir da associação de ideias simples ou complexas, no formato de antagonismos, binômios, crescendos, interações e trinômios. Vale a pena ver isso aí, que é uma senhora coleção. Ainda tem o código, onde tem 20 teáticas da ortoconviviologia em ordem alfabética, compondo o código da ortoconvivência interassistencial a ser empregado pela consciência lúcida ao modo de rotina útil e hábito saudável, nas oportunidades e instâncias de convívio consciencial. Agora, nós temos aí na remissão dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Aglutinação interconsciencial, convivência humana, inconvivialidade, relação interconsciencial e senso de fraternidade. Frase enfática. Fundamentar a conviviologia de modo exaustivo, detalhista, tarístico, cosmoético e universalista amplia as chances e possibilidade da reeducação transformadora dos convívios evolutivos. Você já refletiu sobre os fundamentos do auto e hétero convívio? Quais ganhos evolutivos pode oferir ou retribuir? Nós lembramos aqui que a bibliografia específica tem 8 fontes bibliográficas selecionadas. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Empatia, interlocução, interrelação, intercooperação, intercompreensão. Interassistencialidade, interconsciencialidade, autorretroconvivialidade, conviviopensenidade e coletividade. Grupalidade, afinidade, amizade, autoconvivência, coexistência. Convivioterapia, conviviograma, comunicologia, parasociologia e paradireitologia. O verbete hoje do dicionário é mega intelectologia, que foi pedido desde a mini tertúlia de manhã, desde ontem, e eu chamo a atenção aí para a pessoa ver no argumentário, que a gente tem uma divisão das personalidades aí que nos interessa. Agora, aqui, o questionamento. Tenho 24 anos e até hoje cometi muitos erros relacionados ao álcool e à promiscuidade. Tenho certeza que poderia ter dessomado facilmente em muitos momentos de inconsciência plena que tive.
Até hoje recebi muito da vida, sem aparentemente ter feito nada para isso. O senhor acha que o fato de ainda não ter dessomado e ter recebido muita coisa sem motivo aparente é algum indicativo que teria proex? Está na cara, né? Preciso te perguntar. Você, a gente já sabe que de vez em quando você escreve para cá. Agora, ó, que tal se assumir as coisas mais sérias? Quais os cursos que você já fez da Conscienciologia? Isso vai te ajudar. Uma outra coisa também são os laboratórios, vão ajudar muito você para limpar essa vida. Como você é moça, 24 anos, você sabe, a pessoa ainda não tem nem o cérebro completo. Isso só acontece 2 anos depois. De modo que você tem umas atenuantes. Isso chama pecadões da mocidade, não é pecadilhos, pecadões da mocidade. Você vai superar isso tudo, vamos em frente. Olha bem o que você vai fazer. Mesmo antes de conhecer a Conscienciologia, já realizava algumas atividades assistenciais na área tecnológica, principalmente para as pessoas da terceira idade. Já tem algum tempo que deixei essa atividade, porém, tenho pensado em retomar e recebido alguns insights. Agora quero ampliar para atingir maior número de idosos. Gostaria de adotar esse empreendimento, os princípios da Conscienciologia. Existe alguma IC que pudesse me orientar? Escuta, você tem aí os telefones aí da turma? Seria bom falar, são os idosos. Então você já viu, né? Ele quer saber se tem alguém da Conscienciologia que pode ajudar. Agora seria bom, né? A longevitar, esse povo todo, ressomatologia, mas principalmente a longevitar. Ela daqui a pouco vai trazer. Você fica de escuta aí, stand-by, que ela já vem. Outra aqui. A movimentação de energias, o EV, é capaz de afastar qualquer assediador? Depende de quem movimenta as energias. Porque tudo depende do emissor da energia. Tá certo? Agora, a vontade é a maior força que a pessoa tem, o maior poder que a pessoa tem. Depois da intenção, o processo todo básico mesmo é a vontade. Sou inexperiente e tenho dúvida quanto a uma projeção lúcida na qual fui levada a outro planeta, guiada por amparadora para realizar assistência a uma consciência extraterrestre projetada com características bélicas. Gostaria de compreender qual o valor de minha experiência humana na assistência projetiva à consciência extraterrestre. Por que eu? Quais os traços, força que devo desenvolver para alcançar melhor resultado nesse tipo de assistência? Olha, isso aí diz respeito ao seu processo, possivelmente bélico, de vidas anteriores. Então, é um problema de afinidade. Então, vamos com calma com isso. Só porque a pessoa está ajudando a outra consciência em circunstâncias assim diferentes, não quer dizer que ela seja fora de série, não. Isso quer dizer que ela está enrolada com aquele povo que ela está assistindo. Agora, no seu caso aí, seria bom você desenvolver mais os processos do EV, arco voltaico, entrar nessa situação seriamente e melhorar também um pouco o processo da anti-irritabilidade. No seu caso, isso é muito importante. Eu não estou falando que você é irritável, não é isso. Mas é você melhorar isso aí para acabar com os conflitos. Afinal de contas, você mora na Colômbia, aí é bom ter o processo, fazer um holo-pensê mais adequado. Né? Professor, gostaria de saber por que fotografias são consideradas bagulhos energéticos. Seriam todos os tipos de fotografia? Não, aquelas que não prestam, né? Por exemplo, de peladonas da vida, de pornô, aquilo que em inglês chama porn. Tem muita coisa besta nisso aí. Fotografia de bons momentos da nossa vida que guardamos são bagulhos energéticos? Não, pergunta para você e sua família. Fotografia de belas paisagens sem pessoas também seriam? Não, só tem isso aqui. Vamos fazer uma hipótese, vamos levantar uma hipótese aqui. Você foi casado, então acabou e se tornou viúvo porque a sua mulher morreu. Então o que é que se passa? Você arranja um outro casamento. Você conserva tudo aquilo da mulher anterior, com as coisas todas, e deixa os quadros, retrato, tudo na frente da outra? Isso é uma disfarçatez perante o outro. Então, muita coisa daquela viúva, que você ficou viúvo dela, aquilo virou bagulho energético perante a nova esposa. Estou te dando só um exemplo pequenininho, para não criar problema, nem rusga na família. Isso é para começar o serviço. Agora, outra coisa.
O relatório da viagem, da itinerância que foi feita lá para Portugal foi o máximo. A data do curso foi de 2 a 4 de novembro, lá no campus da IAC, em Portugal. As pontuações do curso: total de participantes, 79, incluindo o EPICOM. Homens, 23, mulheres, 56. Docentes, 30. Tenepsista, 36. Voluntários, 47. Idioma do curso: espanhol. Tradução simultânea para inglês e português. Países representados, são 11 ao todo, para vocês terem uma ideia. Procedência dos participantes: 7 lugares diferentes, 7 países diferentes. Instituições conscienciocêntricas, tinha 5 representando lá. Equipe intrafísica do curso, tinha EPICOM e tinha um coordenador da turma e 13 professores. É o máximo isso aqui. Agora, gente, isso em Portugal já é muita coisa. 79 participantes, isso não é fácil. Isso aqui é fora de série, está batendo recorde. Agora, outra coisa. Eu quero chamar a atenção para vocês que a IEC convida a todos para o lançamento da pedra fundamental do Hotel Providencial. O horário hoje é às 6h30 da tarde, 18h30. O local é Rua da Cosmoética, entre o CAEC e o condomínio Cosmoética. Vocês sabem que às 6 horas, eu estarei lá para ver o que acontece. Vão ver o lançamento dessa pedra fundamental lá do hotel. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Um livro fora de série, do Luiz Mineiro. O livro é em inglês e uma das grandes editoras dos Estados Unidos, que é a Llewellyn, como eles chamam. Agora, veja, Desmistificando the Out of the Body Experience, quer dizer, desmistificando a projeção, do jeito que o povo fala, a experiência fora do corpo. Agora, ó, o livro está ao máximo. Ele tem 360 e tantas páginas, muito bem ilustrado, tem uma porção de indicações pedagógicas no livro. O livro é o seguinte, se alguém quiser ver, eu deixo, mas agora é bom colocar um babador, senão vai molhar o livro. Tá certo? Está ao máximo esse livro. Vale a pena. Agora, outra coisa nova, primeira vez na vida. Mas eu preciso ver se o povo já chegou. Onde é que está? Ah, chegou. Então, hein? Ah, então eu vou esperar. Então tá. Esse é ele. É ele? É, já chegou. Mas olha, é um negócio novo para nós. Vocês sabem que nós temos muitas empresas conscienciológicas, né? Não sabe? Empresas conscienciocêntricas, empresa conscienciológica. Agora, pela primeira vez, uma empresa nossa da conscienciologia ganhou 2 medalhas, uma de ouro e outra de prata, internacional. O que vocês acham dessa? Cadê aquele babadouro que eu falei? É bom vocês colocarem. Entendeu? Agora, ó, de prata, está aqui, e de ouro, está aqui. Gente, isso tudo é fora de série. Agora, o processo é lá no Espírito Santo, a segunda-feira de inovações rurais, categoria sustentabilidade ambiental, Vitória, outubro de 2012. Abipir, que é o nome. Agora, as duas, impressionantes aqui o problema. Agora, o que se passa? Isso tudo foi a Sol Pedras que ganhou. Agora, eles são ainda um pouco assim, jejunos, porque nem eles estavam sabendo que iam ganhar. Eles não entraram para ganhar nenhum troféu, nenhum nada. Agora, explica aí bem como é que é a situação, esses capiaus nossos lá do Espírito Santo. Você quer que conte a vergonha também, tudo? É. Não, isso daí foi uma... Antes de nós irmos participar dessa feira, nós até viemos aqui na Tetur, o professor Valdo fez a divulgação, porque era a primeira vez que a CCCI ia participar de um evento internacional na área de heurística, né? Invenção e tecnologia, inovação. E isso aconteceu lá em Vitória, no Espírito Santo, na Praça do Papa, do dia 17 ao dia 19 de outubro. E, realmente, a ARAC participou com 5 projetos. Um desses projetos, inclusive, é da Consvita, o Green Steps, foi apresentado também.
E a Sol Pedras participou também com um programa chamado Resíduo Zero para Marmorarias, que é um trabalho que a gente já desenvolve há vários anos aqui em Foz do Iguaçu. E aí, como o professor Valdo falou, realmente a gente não foi para competir, nós fomos só para fazer uma divulgação, e a grande surpresa é que a gente acabou sendo premiado no evento. Fala quem é que participou disso, isso é que é impressionante. Tinha até universidade lá. O que nós ouvimos lá, porque inclusive parece que o pessoal mesmo do Ministério de Ciência e Tecnologia estava lá no evento, parece que foi a maior semana de Ciência e Tecnologia já feita no Brasil até hoje. Nós tivemos a participação de mais de 75 mil pessoas, 75 mil pessoas. Fala isso com calma para o povo entender direito. Foram 3 dias de evento. Nós tivemos várias atividades na área de inovação, concursos, apresentações, simpósios, todas as universidades praticamente grandes do Espírito Santo participaram, faculdades, foram mais de 250 escolas. É muita coisa, foi o maior evento do gênero. E a gente foi para lá para só fazer a divulgação, nós distribuímos, né? A ideia, inclusive, não tinha nada a ver com nenhuma EC, particularmente, a gente foi para fazer a divulgação da Conscienciologia através do Campus Aracê. Nós ficamos com o stand lá de 28 metros quadrados, do tamanho do stand da UFES, porque a Aracê apresentou 5 projetos diferentes. E aí a nossa surpresa foi que a Aracê, inclusive, ficou bem colocada, porque foram 128 trabalhos apresentados concorrendo, né, de brasileiros e de pesquisadores de fora do Brasil. Inclusive, os jurados eram internacionais, para vocês terem ideia. E aí, o melhor projeto da Aracê foi a Oficina Recriares, ela ficou em 29º lugar, e daí adiante nós ficamos até o 52º ou 53º lugar. E a gente não estava esperando, não, nada em termos de EC, né, da Sol Pedras. Aí a surpresa é que a gente estava desmontando o stand, né, guardando, porque a gente monta, desmonta, distribui e volta. E aí foram chamar a gente lá correndo, porque vocês ganharam, não sei o quê. E a gente falou, nossa, mas ganhou o quê, né? A gente achou que fosse Aracê ainda, né? Imagina. E aí, quando nós chegamos, ainda estava lá o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, ainda estavam os pesquisadores, doutores, aquele povo todo estava lá. E aí eles falaram, não, vocês ganharam. Eu falei, para de ficar tirando sarro, ganham o quê? Eu falei, não, vocês ganharam medalha, vocês não querem as medalhas? Eu falei, que medalha, rapaz? Aí chamaram a gente lá em cima, quando nós subimos no palco, realmente eles mostraram as medalhas. Falaram, vocês ganharam com o programa de resíduo zero. Eu falei, eu não acredito que nós ganhamos alguma coisa aqui. Eu falei, não pode, porque foram 128 trabalhos, todas as universidades, os principais pesquisadores das universidades. No 5º lugar lá, né? No cômputo geral de todo o concurso, a Sol Pedras ficou em 4º lugar, de 128, mas nós batemos universidades, faculdades. O pessoal diz assim, vocês não têm ideia do que vocês ganharam. E realmente a gente não sabia, levou uns 2 dias para cair a ficha. E aí nós ganhamos medalha de ouro na categoria de infraestrutura e ganhamos medalha de prata na categoria de sustentabilidade ambiental, pelo trabalho de reciclagem. Agora, o mais irônico é que é uma empresa de Foz do Iguaçu, que é pequena, ela saiu daqui com um programa para chegar a resíduo zero, levou lá para o Espírito Santo, que é o Estado Nacional de Rochas Ornamentais, quer dizer, eles são os professores, ou deveriam ser os professores, e sai uma empresa pequenininha daqui, vai para lá e ganha a medalha de ouro e de prata nisso, quer dizer, nunca tinha se visto algo assim parecido, e é uma feira internacional. Então, foi um prêmio assim, para a CCCI, muito bacana. É a primeira vez, acho que uma empresa da CCCI ganha. É a primeira vez que a CCCI tem qualquer coisa nesse sentido. Até porque a gente não tinha nem pretensão para nada disso, nem estava esperando, né? Mas aquilo que eu te falei, para mim isso é coisa agora, do Lloyd. Gente, vamos dar umas palmadas para esses dois. Isso aí é impressionante. Por exemplo, esse tipo de homenagem é correto, esse precisa. Isso aí incentiva os outros. Você está entendendo? É instituição. E outra coisa, é o problema da gestão. E o exemplarismo. É, o processo do exemplarismo. Isso aí é terrível. Esse é muito sério. Esse aí a gente tem que bater palma. Entendeu como é que é? Que é diferente daquilo que eu falei aí hoje, sobre esse verbete do dicionário. Sim. Queria chamar a atenção que na página 6, a gente tem o primeiro item desse código aqui de ortoconviviologia, que diz respeito exatamente à questão aqui dessa premiação.
o ambiente pela parecologia, a criação de tecnologia limpa, autossustentável, é o primeiro ato de convívio interplanetário responsável. Então, queria só pontuar para a Maria Ângela que ela tá dentro aqui do código. Eu queria só dar um e-mail da Longevitar, longevitar.contatos@gmail.com. Então, longevitar.contatos@gmail.com. Passa isso aqui lá para cima para nós. Segura bem aí para não cair. Lá para cima. Sandra, Olá. na página 1, Fatologia, primeira e segunda linha, a estrutura científica embasadora da especialidade. Da especialidade da conviviologia, né? Então, isso aqui praticamente é um sinônimo, né, do próprio verbete, Arlindo. Então, tudo que tem a respeito da conviviologia, muita coisa que já está escrita, né? A ideia é que isso seja feito um apanhado, né, de tudo que já foi escrito e que comece a fazer uma estrutura mais assim organizada, né, dentro dessa questão científica. Então, a especialidade precisa de ter um arcabouço, né, de teorias, de premissas, de técnicas, para que ela possa se sustentar. Então, muita coisa que já foi escrito dentro da conscienciologia a respeito da conviviologia, a ideia é reunir todo esse material para fortalecer a especialidade da conviviologia. E a estrutura científica é justamente isso, são todas as teorias, as premissas, as técnicas, né, tudo que já foi escrito e ainda vai ser escrito, né, dentro da especialidade da conviviologia. E na própria fatologia, a sexta linha de cima para baixo, as crises de crescimento grupal provocadas pelo estudo teático da conviviologia. Então, Arlindo, foi bom você perguntar isso, porque assim, eu faço parte do Colégio Invisível da Conviviologia, né? Inclusive está aqui os componentes, né? A Márcia Moreira e a Denise Tornieri. A Mariana Nieto deve estar nos assistindo, ela não pôde vir, que ela mora em Buenos Aires, na Argentina, ela teve uma questão de trabalho. Mas a gente se reúne todo domingo, né, num hall, numa reunião online, para discutir temas sobre a conviviologia. Só que o que a gente percebe? O primeiro tema que a gente percebe nesses debates é com a gente mesmo, né? Então, todas nós, eu acredito, né, que não só eu, como o grupo, se depois quiser falar, passamos por crises de crescimento nesse sentido. Então, não dá para você só estudar um assunto teoricamente. Aquilo resvala em você, e se você não tem coerência naquilo, mais uma vez você entra naqueles conflitos, né? E isso, na verdade, cria um crescimento, né, dentro dessa abordagem. A ideia é que esses contatos, né, eles sejam sempre teáticos, né, e não só teóricos, né? Então, quem vai estudar a conviviologia, não adianta achar que é só ler o livro, ou só fazer uma teoria bacana, se ela não entrar dentro do assunto, né, com o micro-universo consciencial dela mesma. Então, isso tudo é uma experiência, né, que eu vivi e que o grupo está vivendo também. É isso? Tá, obrigado. De nada. Sandra, aqui. Pode falar. Tecnologia, gostaria que você aprofundasse essas duas técnicas aqui. A técnica da jardinagem aplicada à fitoconvivialidade e a técnica do sociodrama. Então, a técnica da jardinagem é assim, a pessoa ela deve lembrar que ela tem o seu anergossoma, né, em primeiro lugar, e vai atuar com a fitoenergia daquelas plantas do jardim onde ela está. Então, é uma autoconscientização dela com a fitoenergia ou aquelas plantas todas, né? É interessante que, assim,
a pessoa também não tem como só ficar na teoria. Essa parte da técnica da jardinagem, ela tem que pôr a mão na massa mesmo. Então, ela tem que pegar, o ideal, qual que é a dica, né? Compra lá um kitzinho de jardinagem, né, que vende na Tramontina, tem outras marcas aí, que tem todas as ferramentas, tem um avental para você não se sujar, tem as luvinhas, quer dizer, tem tudo para você pôr a mão na terra, né, não é na massa, né, e você sentir ali o que é essa energia. E a gente, com a experiência, né, a gente percebe também que começa a haver uma expansão maior das suas energias e das suas fitoenergias, ou energia da fitoectoplasmia. Então, une a sua energia, né, do seu energossoma, com a energia da planta, e aquilo potencializa, né? E até uma ideia, né, se a pessoa quiser experimentar, lidar com isso durante uma semana, antes de fazer um acoplamentário, por exemplo, para ver o que acontece. Isso foi uma experiência que eu fiz e tive uma repercussão interessante, porque ninguém sabia no acoplamentário que eu tinha lidado com plantas assim, de modo mais exaustivo naquela semana. E quando eu sentei ali, né, para fazer a clarividência, né, com o Epicom, o retorno imediato do grupo foi: eu vi muita planta, eu vi energia de planta, só tinha planta. Então, quer dizer, você acaba se conectando mesmo com esse universo, né, das fitoenergias. É uma ideia, né, para você. A outra é aquela técnica que o professor Valdo também dá a dica, né, que tem a ver até com o verbete que o Roberto Laime apresentou, que é da botânica atrativa. É você colocar um vaso ou um canteiro sem nada, né, só com terra, e você começar a aguar aquilo ali, ou adubar, e ver o que vai sair, né? Quais são as plantas que têm relação com você? Então, aquilo é a fitoconvivialidade, é você com as plantas também. Também é uma forma de você ver. E o tipo de planta que nasce ali são categorias específicas, às vezes, diferentes, exóticas, que são interessantes de você ver que você tem relação com aquilo, né? Eu também já fiz essa experiência, é interessante. E, às vezes, aparece planta que você nunca viu. Da onde que ela surgiu, né? Que planta que é aquela, né? Então, é bem interessante essa experiência. E a outra que você perguntou é a técnica do sociograma. Então, essa técnica do sociograma é uma técnica de um psicólogo, né, que é o Moreno. E tem o sociodrama, né, que é você fazer todo aquele teatro, né, de você ver as personalidades que estão no seu grupo, e a partir daí você medir quem são essas pessoas, né? Então você faz ao mesmo tempo um sociodrama e um sociograma, né, daquele conjunto de personalidades que você convive, né? Então você pode fazer, por exemplo, da sua família, do seu grupo de trabalho, das pessoas que você convive, e fazer assim uma espécie de perfil, né, dessas pessoas que estão ali onde você convive. Então, é uma técnica, né, de você identificar o perfil, o padrão daquelas pessoas. Tá? Sandra, pode falar. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse estudo dos retroconvívios? Qual que patologia? Na página 1. E qual que é a linha? A última. A última. Estudo da convivência interassistencial? Não. Estudo dos retroconvívios. Esse estudo dos retroconvívios é justamente você, a partir de alguma experiência que você tenha de retrocognições, você analisar como que eram as suas convivências com aquelas personalidades do passado. Então, para isso, em primeiro lugar, precisa ter a experiência, né, da retrocognição. E aí você começar a analisar como que era o relacionamento, ou se você tem dentro dessa retrocognição, algum indicador de quem que você foi naquele, vamos dizer assim, naquele núcleo, né, social, a família, ou a mãe, ou o filho, ou o irmão, como que você atuou ali. Então, é o estudo desses retroconvívios. Qual foi o seu papel naquele ambiente que você viveu no passado, né, numa vida passada. A verbetógrafa. Na Fatologia, página 1, 15ª linha. Poderia nos explicar mais sobre a hipótese do convívio evolutivo ampliar os atributos conscienciais? Olha, essa hipótese eu criei com base muito no que o próprio professor Valdo vem falando para a gente aqui,
das vidas sucessivas, né, de personalidades que já tiveram, por exemplo, escolhas de estarem numa vida pública de caso pensado, justamente para aproveitar essa vida e ampliar o rol dos seus atributos conscienciais. Então, assim, se uma personalidade faz isso, então pode ser que isso seja uma técnica, né, para que a pessoa possa evoluir mais rápido. Quanto maior o número de contatos que você tenha, mais você tem que criar atributos mentais somáticos ou de comportamentais para saber lidar com essas pessoas, porque cada pessoa é de um modo diferente. Então, a consciência é poliédrica. Então, para cada personalidade, você também tem que saber lidar, criar um modo, uma estratégia diferente, uma abordagem, e isso faz o quê? Desenvolver os seus atributos mentais somáticos. A sua memória, a associação de ideias, o juízo crítico, né? Tudo isso pode favorecer essa quantidade de pessoas. Então, assim, com essa hipótese, a gente começa a tirar a seguinte conclusão. Ninguém, com aquela ideia do professor Valdo também, né, que ninguém evolui sozinho, né? Então, se a pessoa quer evoluir mais rápido, quanto mais pessoas ela tiver contato nessa vida, mais rápido ela vai evoluir. Mas não é só simplesmente um contato. A ideia é que seja um contato interassistencial. Por isso que a gente coloca também ali na sequência, depois, né, o contato interassistencial. E a segunda hipótese também tem relação com essa primeira, que é a hipótese da aceleração da conquista da desperticidade ocorrer a partir da ortoconvivialidade. Assim, ao que tudo indica, só quem alcançou a desperticidade pode-se dizer que essa pessoa tem uma convivialidade sadia e cosmoética, né? Porque antes disso, ela ainda tem pode apresentar algumas rusgas, né? Acho que não está bom, né, o microfone. Alô. Ela pode apresentar algumas rusgas de convívio entre as pessoas. Então, na medida que ela vai fazendo o autodesassédio, ela também vai tratando melhor as pessoas e criando essa ortoconvivialidade. E a tendência é ela se tornar também mais rapidamente um ser desperto, né? Essa é uma hipótese. Ainda em fatologia 16ª e 17ª linhas, a hipótese da aceleração da conquista da dispersidade ocorrer a partir da ortoconvivialidade. Poderia explicar o que você está falando, mas é o que a gente está falando, né? Então, assim, na medida que você aumenta a quantidade de pessoas que você está convivendo, não adianta você só aumentar a quantidade, mas também tem que aumentar a qualidade desses convívios, né? E você pensar o seguinte, cada pessoa, cada consciência que está na sua frente, ela representa quantas consciências? E mesmo ela sendo uma consciência, ela representa quantas outras consciências daquele grupo karma? É começar a pensar na pluralidade daquela consciência ou daquela consciência que está na sua frente e o quanto que a sua assistência, o quanto que a sua abordagem pode ajudar, às vezes, centenas de pessoas, não uma só, a partir do seu modo mais técnico e fazer, através de uma TARES, alguma coisa nesse sentido. E aí vem a possibilidade de você conseguir, ampliando isso, chegar na ortoconvivialidade, você já está no caminho mais próximo da desperticidade. Essa que seria a hipótese, né? Em pleno século XXI, por que temos ainda tantas dificuldades de arranca-rabos em termos convivenciais? Quando aprenderemos e nos reeducaremos, enfim? Uma opinião que eu tenho é que assim, a nossa sociedade, né, a nossa dimensão física, ela evoluiu muito por fora, ou seja, os objetos, a tecnologia, as formas de você utilizar, o consumo, tudo isso evoluiu muito rápido, mas não acompanhou ao mesmo tempo a evolução da própria consciência no sentido dos intercâmbios conscienciais. Então, isso acabou ficando para trás. Então, aqueles mesmos problemas que a gente vê há 50, 60 anos atrás, que a gente vê teorias falando sobre o assunto, as teorias voltam com outros nomes para tentar resolver problemas de comportamento, problemas sociais e psicológicos, porque aquilo ainda não foi colocado em prática pelas pessoas. Então,
ainda tem muita teoria sobre o assunto, mas as pessoas ainda não estão conseguindo colocar na prática. Mas é uma decisão pessoal. A reeducação parte da própria pessoa. Não tem como ela culpar o governo ou culpar outras pessoas. Tem que partir dela mesma, né? Então, acho que isso é a partir daí. Diariamente, há algumas semanas, tenho pressão no chakra nucal, demonstrando, claro, assédio. Quando faço algo que tem mais atenção em uma atividade física, não sinto. Mas sem atividades mentais somáticas, em atividades mentais somáticas, reflexivas e que envolvam uma decisão, ele volta e persiste, gerando dificuldade em desenvolver tarefas que exijam pensamentos. Tenho ficado muito mal com isso, inclusive abalando meu humor. Instalo o EV diversas vezes ao dia, exteriorizo e nesse momento muitas vezes diminui, mas depois de um tempo volta. Nunca passei por uma situação dessas antes e estou meio desorientado com o que fazer. Estou em um momento de decisões e ações importantes, onde inclusive algumas delas são referentes à recém que tenho feito. Que pode comentar a respeito, que me ajude no entendimento e superação desse gargalo. Não é porque você está querendo mudar, agora os assediadores fizeram então o cerco, você está em estado de sítio. Eu vou colocar aí, e na minha TENEPS aí, vamos trabalhar com você. Até onde deve ir a liberdade aos animais domésticos na zooconvivialidade doméstica? Liberdade para os animais. Ontem nós estamos no curso, né? Hoje é o último dia do curso, Fundamentos da Conviviologia. E ontem os professores Roberto Laime e Roberto Kunz, principalmente o professor Roberto Kunz, que é o veterinário, ele abordou exatamente essa temática, né? E o que ele nos orientou ali, o que é uma questão que a gente percebe, é que deve haver limites de acordo com a ética, de acordo com a higiene, de acordo com a educação, assim como existe para as pessoas, também para os animais. Então, aquela pessoa, às vezes ela está acostumada a cuidar de uma criança, né? Foi até dado o exemplo, ela não deixa a criança que pisou na terra pisar na cama, mas ela deixa o gato subir na cama depois de ter andado na terra. Então, quer dizer, que a liberdade de um tem que ser igual à outra, né? Na verdade, você vai limitar, porque o animal não tem, se deixar, ele faz o que ele quiser. Então, o limite é o dono que dá. Então, ele tem que educar, né? Educar. O que eu acho mais difícil é a reação positiva da afetividade do pet e aquela conquista que esse pet faz à pessoa da casa. Então, a pessoa tem que ter muito equilíbrio com isso, para ser fraterna com todos eles. Por exemplo, entre gatos, eu sempre tenho esse problema. Às vezes tenho todos os gatos que às vezes querem ficar comigo, mas tem uma que é mais afetuosa. Há uma tendência de enrolar você. Você está entendendo como é que é? Então, isso aí é que eu acho das coisas mais sérias que tem para conviver com as pets. Lá em casa, por exemplo, tem essa gatinha pretinha, escura, que eu já chamei de princesa africana. Ela é fora de série em matéria de afetividade. E outra coisa, ela é daquelas tais que enrola toda e vira uma bola, sabe? Não é todo gato que é assim. É de um charme impressionante a gatinha. E você só vê o olho nela, o resto é tudo aquela mancha preta em qualquer lugar. Mas ela conquista. Ela seduz, né? É sedução total. Agora, geralmente as gatinhas é que são assim. Então, isso aí que eu acho que é um dos problemas maiores que tem nisso aí. Sobre liberdade de animais. A gente tem que ser equânime. É o negócio que você está falando aí de manhã sobre equidade. Tem aqui no verbete hoje. Equidade. Agora, como trabalhar a disciplina desta liberdade? Qual a determinação do espaço deles? O que podem e não podem fazer em casa? De que forma essa disciplina ajuda no processo evolutivo deles? A gente, voltando a complementar, né? A questão o gato, ele precisa de ter, o gato, não sei se é só o gato ou o cachorro, né? Mas eles precisam ter a liberdade, como nós resolvemos colocar ele dentro de um limite, né? Vamos dizer assim, da nossa casa, a gente também tem que tentar trazer para esse animal alguma condição melhor, porque ou tem um quintalzinho, ou tem algum local para ele passear. Se é um cachorro, levar para passear, né? 2 vezes por dia, alguma coisa assim, porque o bichinho está ali numa condição de prisão, o gato né? precisa. Olha, em casa tem esse gato, que é chamado Lord Byron, aquele que é, sabe, branquinho.
Que ele tem um local dentro, fora e dentro de casa. O ideal é deixar tomar sol, não deixar o bichinho ficar dentro de casa, que pode dar doença, ele fica embolorado. A história né, que tem aparecido dos gatos selvagens aí, tem conversado com ele aí. Ele está criando uma clientela de fora. Alguma coisa está acontecendo. Agora, eu não sei se o professor Roberto Kunz está presente, acho que não, né? Acho que ele não. Senão ele, se quisesse falar alguma coisa também. Vamos ver se ele aparece aí. Agora, por que nessa convivialidade muitos confundem seriedade com arrogância? Na verdade, a pessoa, ela tem, a maioria das pessoas, isso é uma percepção minha, né? A maioria das pessoas tem carências e também expectativas em relação aos outros. E se você está no momento que não atende aquela expectativa, você fica num momento, às vezes, mais sério, mais compenetrado, e ela está esperando que você a acolha, né, que você a receba com 1000 sorrisos e abraços, às vezes ela pode interpretar que você é uma pessoa arrogante, mas pode ser também o problema dela. Então, cada um tem que ver se é o problema do outro ou se é seu problema. Mas, assim, o que é o ideal? É claro, você acolher todo mundo, mas ter os seus momentos, né, de estudar, de pesquisar, né? Até o professor Valdo deu uma dica. Uma vez nós fizemos uma pergunta dessa aqui numa mini tertúlia, né? Que era assim, eu falei, como conseguir conciliar a seriedade da pesquisa e a interlocução, o sorriso, né, e o bom humor, que é exatamente essa pergunta que a teletertuliana fez. E aí ele falou o seguinte, olha, nos momentos que você está em público, seja mais aberto e seja mais sorridente. Nos momentos que você está na sua casa, aproveite para ficar mais introspectivo e fazer a sua autopesquisa, tudo. Então, você tem que trabalhar com as duas, a introspecção e a extroversão, numa medida que seja bom para os seus convívios. Professor, o que será que pode estar havendo comigo? Não tem prazer em nada. Enquanto muitos se matam por carro, casa, dinheiro, estou totalmente indiferente a isso. Sinto um vazio dentro de mim, como se nada fizesse sentido, como se tudo fosse uma ilusão. Vejo pessoas rindo em churrascos e festas, e eu fico como observando, achando tudo, como observador, achando tudo uma perfídia total. Será que tem algum problema? Você tem muito mais do que um problema, né? Concluí um tratamento para depressão no mês passado, mas ainda vejo nessa situação. Parece que meu coração foi arrancado do peito. Faço EV, leio os livros da Conscienciologia e mesmo assim nada muda. Olha, você precisa da consciência terapia e, se for possível, arranjar uma pessoa especializada na psicologia cognitivo-comportamental para te ajudar. Você tem que seguir o tratamento. Eles te deram alta, mas você ainda está indo em convalescência, precisa de tratamento. Essa alta foi um pouco precipitada. Precisa de ver isso. Então, seria bom arranjar um psicólogo da cognitiva comportamental. Olha isso. Eu acho que é a segunda vez que estou falando para ele aqui. Sandra, na página 2, em Códigologia, você poderia falar um pouco do CPC aplicado às convivências, mas eu queria mais que você enfatizasse essa parte das paraconvivências. Então, o nosso Código Pessoal de Cosmoética, ele não deve abranger só a intrafisicologia ou a intrafisicalidade, né? Até uma vez eu fiz um curso, que, se não me engano, você estava junto, onde os professores falavam assim para a gente, acho que estava o professor Nário também, ele falou assim, faz de conta que vocês dessomaram agora, faça o seu, primeiro, coloque no papel antes, né? Tudo que vocês acham que são seus princípios maiores para você viver. Pronto, aí as pessoas fizeram. Aí depois, faz de conta que vocês dessomaram agora, e agora quais serão os seus princípios conscienciais para viver, como consciex? Então, é para a pessoa fazer um raciocínio de como que ela vai conviver, primeiro com ela mesma, com as outras consciências, quando ela for na condição de consciência, porque ela na verdade, no fundo, ela é consciex, só que ela está aqui numa condição temporária. Mas, assim, como é pensar como consciex e pensar no seu código pessoal de cosmoética nessa condição, né? Quais são seus valores quando você tira a intrafisicalidade e se torna consciex, né? Então, seria um exercício que você pode ser que amplie mais a qualidade dos seus convívios, né? Então, aquela ideia de que tudo que você pensa, o pensamento é ação,
Então, assim, aqui, muitas vezes a pessoa pensa em algo que não é muito positivo, mas ninguém fica percebendo, ninguém sabe. No extrafísico, não. Você pensou, agiu. E aí, tudo que você pensou ali, ou você evoca alguém, ou você desaparece do ambiente onde você está, que provavelmente não vai ser compatível com aquele ambiente. Então, é para a pessoa começar a pensar assim. Imagine se eu tivesse o meu pensamento agora, e se eu tivesse no extrafísico, o que ia acontecer, né? Eu ia estar bem, eu ia estar tranquilo, ou ia, né, evocar consciências que não são muito agradáveis. E a gente sabe que aqui mesmo, na dimensão física, cada pensamento que nós temos, nós também evocamos as consciências que são afinizadas a eles. Então, da mesma forma, tanto aqui como projetado, ou na condição de consciência, é mais nítida, né? As nossas ações, quando a gente passa a ter essa visão de imediatismo, né? de imediatividade, né? De instantaneidade, né? Na verdade. Deu para... Sandra, aqui no ar. Oi. Fatologia. Você ia continuar, Kátia? Página 1? Página 1, isso, fatologia. Tá, pode falar. É na antepenúltima, no meio da penúltima linha, o estudo dos amigos interassistenciais. O estudo dos ambientes, não, onde que está? Dos amigos interassistenciais. Esse estudo dos amigos interassistenciais, na verdade, ainda estou procurando um nome para esse estudo, porque não foi bem isso que eu quis dizer, mas é o que está aqui. Mas vamos lá, vou tentar traduzir para vocês. Eu comecei a identificar o que eu chamei também de parcerias interassistenciais. Vamos supor assim, tem uma demanda interassistencial que você percebe, só que você pode fazer parcerias e a parceria acontece naturalmente. Eu tenho visto isso na minha vida pessoal. Então, por exemplo, eu estou com uma amiga, aí de repente surge uma necessidade de visitar uma pessoa no hospital, alguma coisa assim, e de repente nós duas temos relação com aquilo. Então, vamos junto? E aí a gente vai e faz aquela assistência pontual. Ou ainda, tem alguém que está precisando de tal coisa. Aí uma outra amiga que também tem relação com aquele assunto, a gente se reúne, então vamos visitar o neném que nasceu, não sei o quê, aí vamos as duas, tal. Então eu já vi isso acontecer com várias amigas, né, em momentos e situações diferentes e demandas diferentes. Então parece haver ali uma conexão para fortalecer e favorecer o assistido, e você precisa estar atento a isso, né? Então quem que está ligado com aquele contexto, que você pode fazer uma parceria interassistencial. Então, seria assim, o estudo dos amigos interassistenciais é o estudo das companhias que fazem assistência junta, né? Seria mais ou menos isso. Não sei se alguém... E esse estudo seria como? É o que eu estou fazendo. O que você... Eu estou levantando, assim... Que critérios que pode se... O estudo da situação, isso, daquela pessoa... Isso. Da pessoa que foi objeto, em que condições, sujeito. Por exemplo, em que condições que aquilo aconteceu? Como que você ficou sabendo e a outra pessoa também, as duas houve uma sincronicidade? Como que isso aconteceu? Então, é um estudo para detalhar melhor e aproveitar melhor as outras oportunidades quando elas ocorrerem. Né? Então, e da mesma forma que aconteceu comigo, eu penso que deve estar acontecendo com outras pessoas, só que não tem nada escrito ainda sobre isso. Então, acho que seria uma forma da gente fazer uma pesquisa, ver, por exemplo, eu tenho curiosidade depois de fazer uma pesquisa e verificar se outras pessoas já passaram por essa situação, né, de fazer uma parceria interassistencial para atender, não pode ser uma ou duas ou três, né, mas no mínimo duas pessoas, para atender uma demanda interassistencial específica, né. Talvez a maioria dessas situações devam ser efetivamente em pequenos grupos. Sim, você não acha? Pequenos grupos, exatamente. Pequenos grupos. Tem um pouco a relação com aquela rede interassistencial que a professora Malo propõe, só que ela é de forma espontânea, né? Não é uma coisa assim institucionalizada, é uma coisa que acontece de modo natural. Tá, muito obrigada. De nada. Sandra, a Rosa, página 6, gostaria que você comentasse o número 8 do código e o número 16. Tá. Então, o número 8 é a fitoconvivência. No âmbito da fitoconviviologia, o plantio e o cultivo de plantas é o primeiro ato de convívio retributivo à flora. Então, assim, o que a gente... o número 8 e o... 16, tá. Então, tá.
A gente colocou também na zooconviviologia mais ou menos esse mesmo pensamento, né? Então, ó, sob a ótica da zooconviviologia, adoção e cuidados com animais e estimação é o primeiro ato de convívio retributivo à fauna. Então, a nossa retribuição à fauna e à flora. A fauna, porque a gente está recebendo, né, o oxigênio, as plantas ajudam muito em todo esse processo. Quanto mais verde tiver ao nosso redor, as fitoenergias, a gente também vai viver melhor. Fora que as árvores também são frutíferas, os alimentos vêm muitos alimentos que vêm dessa flora. E você vai retribuir também plantando, não só colhendo, não só fazendo o processo de extrativismo, né, mas você plantar e contribuir para isso. E o outro item, né, que você colocou, a parasociedade. Em função da parasociologia, a interassistência ao núcleo familiar é o primeiro ato de convívio sadio grupo kármico. O que acontece? Às vezes a pessoa ela quer assistir o mundo, né? Ela se acha, né, não, eu tenho que começar a assistir todo mundo, né? E acaba esquecendo do primeiro núcleo, da onde ela começou a viver aqui na dimensão física, da mãe, do pai, dos irmãos. Então, esse seria o primeiro passo, né, depois do ego karma, ela enxergar um grupo karma mais nuclear, onde ela também seria o primeiro ato de retribuição ou de assistência para essa condição. E por que para a sociedade? Com aquela visão de que aquele grupo não é a primeira vez, ela já vem de outras existências, né, e que você vai também, de algum modo, assistir às consciências extrafísicas que estão ligadas àquele grupo também. Então, é toda essa visão multidimensional. Tá? Não sei se... Obrigada. Tudo bem? Sandra, na codicologia, na página 2, no último item, o código de etiqueta social. Como que funciona esse código? Olha, o código de etiqueta social são esses códigos que a própria sociedade já criou, tem livros, né, sobre os livros de etiqueta, são as formas educadas de você se compor numa sociedade. Então, assim, você pode enxergar o que já existe, porque do meu ponto de vista, mesmo os códigos não estando sendo escritos, eles existem, eles são íncitos, né? Então, você entender como que funciona qual que é o código de etiqueta daquele grupo, né? Aquela etnia, ontem mesmo a professora Nara expôs muito bem, né, a questão das etnias, das diferenças culturais. Então, para um grupo, né, para os japoneses, a questão é uma, para o Paraguai é outra. Então, quer dizer, cada pessoa tem um código de ética, e aquilo para ela é aceito, é viável, é positivo, e para outra não é. Então, a gente também tem que saber permear esses códigos sociais, né, de acordo com a cultura de cada país e respeitando, né, esses códigos, desde que sejam cosmoéticos, né? É mais uma questão. Se limita, então, no intrafísico? Sim. Na verdade, assim, tudo que está aqui vale a pena a gente pensar, não só no intrafísico, até a nossa... a exemplologia, a gente enfatiza essa questão, que é um diferencial. Que se você for estudar conviviologia, assim, de modo geral, por exemplo, tem um autor lá, se você for ver na bibliografia, que cunhou o termo conviviologia, escreveu um livro sobre isso. Só que ele não fala sobre a questão multidimensional. Então, o diferencial da conviviologia dentro de uma especialidade da conscienciologia é justamente esse. Então, aqui na exemplologia, na página 3, a gente tem aqui, ó, mini fundamentos da conviviologia. O conjunto de princípios considerando somente as interrelações conscienciais intrafísicas. E max fundamentos da conviviologia. O conjunto de princípios considerando as interrelações conscienciais interdimensionais e multiexistenciais. Então, não dá para a gente pensar nas nossas relações somente na dimensão física. A gente está sempre fazendo essas conexões multidimensionais. Esse que é o diferencial da conviviologia, né? Sim. Tudo bem? Tudo bem. Em efeitologia também, eu queria fazer mais uma pergunta. Pode falar. Na página 2 mesmo, o efeito das retroconvívios da atual existência. O que acontece aqui, da mesma forma, você tem os efeitos dos retroconvívios de existências passadas e você tem os efeitos dos retroconvívios dessa existência, né? Então, quem já está, vamos dizer assim, numa idade, né, que já pode se autoavaliar, que seja, né, que já tem lucidez quanto a isso, já pode fazer uma retrospectiva
de todos os convívios que teve até hoje. E como que ela lidou com isso? Quais são os efeitos dessas convivências do passado, ainda na sua holomemória, no seu padrão pensênico? Tem alguma coisa que ficou para debaixo do tapete, né, que você não gosta de falar, algum contato que você não fez alguma reconciliação? Então, isso tudo são coisas para você analisar, os efeitos positivos e negativos dos retroconvívios. Qual seria o ideal? Uma técnica para você? Fazer uma retrospectiva, fazer uma técnica de autorreflexão de 5 horas, por exemplo, e colocar na sua tela mental, revisitar todos os seus convívios, né? Pessoas que você teve contato com mais tempo, e como que você as tratou, e como que você foi tratado, e qual foi o saldo dessa condição de convívio nessa vida, né? Porque às vezes a pessoa fica pensando muito em vidas passadas, Sim. mas muitas pessoas já passaram por nós nessa vida, né? Então, é nesse sentido. Ok, obrigado. Okay? De nada. Professor, em 23 de setembro de 2012, iniciei minha TENEPS e estou satisfeito com os progressos observados. Desde o início de outubro, tenho sentido um aroma diferente por alguns minutos durante a TENEPS. Na primeira vez, tive a intuição da palavra cardamomo, que é uma semente de origem indiana, que eu, inclusive, lembro de haver provado com café por 1 ou 2 vezes, mas não recordo do sabor nem do aroma. Será que o amparador deseja comunicar algo? Procurei pesquisar e vi que a semente tem efeito digestivo, antisséptico, diurético, laxante, expectorante. Olha, o caso aí é o seguinte, você está muito recente, né? Você está com 1 mês de TENEPS. Então, eles estão tentando, eu acho que ajustar o seu corpo, você, as energias, para você melhorar na prática da TENEPS. Anota tudo isso e fica de olho. Agora, os primeiros 6 meses pode acontecer muita coisa. Agora, se você está sentindo muito o processo, o efeito, que é a olorização, guarda isso seriamente e anota para ver se você é ectoplasta. Isso aí vai te ajudar na TENEPS. A verbetógrafa. Poderia explicar em binomiologia, página 2, segunda linha. O binômio, primeira impressão, mater pensene. Esse binômio tem a ver com as nossas parapercepções em relação ao outro, né? Então, quando nós nos deparamos com uma pessoa pela primeira vez, aquela primeira impressão pode traduzir o mater pensene daquela pessoa. Então, se a gente estiver bem assim lúcido para isso, nós vamos começar a detectar essas condições, quer dizer, qual que é o ambiente consciencial que aquela consciência ela promove com a presença dela, né? Então, principalmente se você encontra ela sozinha, claro, se ela entra no grupo também, você tem uma parapercepção, uma acuidade nas suas percepções, você também vai ter alguma impressão com aquilo, e às vezes aquilo que tem relação com o mater pensene da pessoa, ou positivo ou negativo. Agora, em conviviomática, página 4, item 21. Binômio, afinidade evolutiva, amizade raríssima. Poderia explicar? Então, pelo que a gente tem visto, né, as nossas afinidades evolutivas, elas podem se transformar numa amizade raríssima, no sentido de que aquela consciência que nós temos afinidade, ela já está num nível evolutivo, às vezes mais avançado, e que aquilo para nós é precioso, né? E ela também nos traz, ela tem uma troca, né, nesses contatos, onde são sempre acolhedores, mas também sempre incentivadores, ou você tem sempre alguma coisa, são acrescentadores, então, tanto da sua parte como da outra pessoa. Então, normalmente a pessoa, quanto mais afinidades evolutivas, ou seja, as ambições evolutivas que ela tem relação com a outra pessoa, e ela valoriza isso, né? Aquele amigo que é um amigo raro, né? Isso. Professor, a projeção lúcida aplicada na conscienciologia é a mesma utilizada na apometria? Olha, a anapometria, o Lacerda colocou isso dentro do movimento espírita. O movimento espírita é uma seita. Então, eles têm muitos rituais, uma porção de coisa muito dogmática do processo. É preciso ver como é que são as técnicas hoje, o que eles estão fazendo com isso. Agora, na conscienciologia, é só você pegar o tratado que nós escrevemos,
que é projeciologia, você vai ver como é que funcionam as nossas técnicas. Professor, aqui no Rio de Janeiro, o IPC aplica o arco voltaico, como faz para receber? Vai lá, né? Se não está no Rio, vai lá e pergunta para a turma, lá tem gente que entende disso. Vai numa palestra, vai lá na sede, conversa com eles. A verbetógrafa. Em conviviomática, página 4ª e 5ª, poderia ampliar os itens 1, antagonismo, acolhimento, rejeição. Depois os outros eu falo em seguida. Tá. Então, assim, esse antagonismo é um estudo. Todos os itens aqui propostos são temas de estudo, né? Então, é para a gente começar a estudar como que se dá um acolhimento, né? E o antagonismo aqui seria a rejeição. Por que uma pessoa, como que uma pessoa se sente ao ser rejeitada e como que é mais evolutivo, como que é mais assistencial, interassistencial, você saber acolher as pessoas, né? E esse número 1, ele tem relação com outro item aqui, que é o binômio 45, que é indiferença e humilhação, que tem relação com a pessoa, muitas vezes, que não considera a presença do outro, não acolhe o outro e acaba fazendo disso, às vezes, uma rejeição e criando até um ambiente de humilhação para aquela pessoa, porque às vezes é uma pessoa, às vezes, amiga do passado, é um companheiro, um compassageiro evolutivo, e às vezes o outro despreza ou esnoba. Então, isso essas duas têm relação uma com a outra aqui. Agora, o 87, interação, pacifismo, reurbanização. Aqui é bem a condição do trabalho todo da Reurbex, né, da reurbanização, que é você tentar promover o pacifismo, né, ou a pacificação, inicialmente íntima, né, dentro de você mesmo, para depois você tentar levar isso para outras esferas, da onde você trabalha, do seu ambiente de casa, doméstico, até você, se for o caso, estudar mais, trabalhar com as energias, através da sua TENEPS também, exteriorizar energias reurbanizadoras. E tem um item aqui na página 6, que nós falamos aqui sobre a reurbanização, que é sobre a reeducação, é o item 17. Tem relação com esse estudo também. Segundo a reeducaciologia, a mudança de hábito para melhor é o primeiro ato de convívio reurbanizador. Então, às vezes, a pessoa, essa pacificação íntima, às vezes, tem relação com a mudança de um hábito que ela vai ter. Aquele hábito que ela vem trazendo, um mau hábito, aquilo entra em conflito consigo mesma. E, às vezes, uma pequena mudança de hábito vai fazer uma pacificação íntima. E isso é uma pequena reurbanização. Primeiro no seu micro-universo consciencial, para depois nas outras esferas, né? Então, essa que é a ideia. E no 88, interação pais-filhos. Aqui nós procuramos colocar os vários tipos de interações, né? Então, líder-liderado, pais e filhos, professor-aluno, para nós estudarmos mais a fundo. Então, aqui tem a questão das gerações, no caso dos pais e dos filhos, a questão da geração, a questão da gratidão dos filhos em relação aos pais, principalmente a mãe, né? Principalmente a condição que ela tem, são os aportes evolutivos, né? Então, aqui dá para fazer um grande estudo só com esse itemzinho aqui, né? A pessoa que tiver interesse de aprofundar, dá para expandir muito essa relação de convivência de pais e filhos, dá para falar da interprisão ou não, da recuperação, do resgate, tem muita coisa aqui que dá para ser falada, da reeducação, né? Recíproca, né, entre os pais e filhos. Então, é um estudo, né, a ser feito com abrangência. A verbetógrafa. Como tratar e em que situações o autossacrifício e abnegação no convívio em casal, compreendendo, lidando e ajudando o outro em suas imaturidades, que muitas vezes são contrárias ao que acreditamos e vivemos. Qual deve ser o limite desta convivência? Honesta convivência. Tem aqui no própria listagem, né, a gente coloca ali no número 33, o binômio diálogo-desinibição, na fórmula DD, que é do próprio Sovaldo, né, do Manual da Dupla. Assim, o ideal de um casal é que esse casal possa ter uma interlocução de igual para igual. Se um está num nível tão assim, difícil de acessar o outro, né, que a pessoa não consegue nem dialogar,
já é uma situação difícil, né? A pessoa, não, ele vai ter que abrir mão dos seus valores pessoais por causa do outro, então é uma condição difícil. Então, o que seria o ideal? A Márcia até falou na aula dela ontem, né, Márcia? A questão da pessoa ter os seus posicionamentos, mostrar o que ela quer, quais são suas ambições evolutivas, se fortalecer nisso, e a pessoa que toma a sua decisão. Ou ela acata isso, respeita, ou ela vai tomar outro rumo, né? Então, acho que é uma questão de tares também. Não adianta você fazer com a pessoa que está evoluindo do que você quer. Se é dupla evolutiva, se é um companheiro evolutivo, então não dá para fazer com, né? Tem que ter o momento certo, a situação certa para tentar passar a sua forma de agir. E muito mais do seu exemplarismo, né, como a professora Márcia falou ontem, mais parte do seu exemplarismo pessoal do que simplesmente ficar falando teorias ou falando técnicas assim por diante, né? Quer complementar alguma coisa, professora? Tá bom? Tá bom, então. Na página 6, no item 9, holomaturidade, você pode aprofundar um pouco, professora Sandra? Posso. O item 9, né? Em holomotorologia, valorizar e respeitar o nível evolutivo do outro é o primeiro ato de convívio maduro. Tem a ver com que essa pergunta foi feita agora, né? Valorizar respeitar o nível evolutivo do outro, até para você falar, usar um vocabulário que a pessoa entenda, na hora que você quer fazer um esclarecimento. A gente falou sobre isso também, né, ontem na aula. Às vezes você chega cheio de teoria, cheio de técnicas, e aquela pessoa está só querendo um bom dia, né? Ela está só querendo a sua atenção para ela dizer alguma coisa. Então, você não deu espaço, às vezes, para a pessoa te contar o dia dela, ou contar, por exemplo, que eu fui fazer a feira esse dia. Às vezes ela pega uma coisa tão simples que para ela tem um valor grande. Então, a gente não achar que só porque a gente tem os valores estratosféricos, né, de evoluir, que todo mundo tem que ter esse mesmo nível. Então, a pessoa valorizar as pequenas coisas também, valorizar os momentos, as vivências das pessoas, onde elas estão nessa condição atual. Ok? Alô. Sandra, por favor, ali na página 2, na trinomiologia, o último trinômio, diagnóstico, padrões e personalidades. Tá. Que você falasse ali, eu gostaria de saber com relação especificamente aos padrões. Padrões. Como saber esses padrões, assim, os padrões que você está atraindo na tua convivência, alguma coisa assim? Assim, isso daqui seria, esse trinômio diagnóstico, padrões, personalidades, seria mais ou menos assim. Você vai fazer uma leitura das pessoas a partir dos padrões que elas têm de comportamento. E ali você acaba criando, você acaba identificando um perfil de personalidade. Ou ela é mais positiva, ou não é positiva. Então, o primeiro nível, né, é essa personalidade. Tem padrões homeostáticos ou nosográficos, né? Esse seria o primeiro ponto. Aí depois, quais são os interesses dessa pessoa? Que padrões que ela tem de estudo, de pesquisa? Que tipo de comportamento que ela tem nesse sentido? Qual o nível de cognição que ela tem? Ela tem uma ampla cognição, o vocabulário mental é grande, é pequeno, então você vai ver esses padrões e você vai dizendo se é uma personalidade. Por exemplo, o professor Valdo colocou aqui no verbete do DAC sobre os dois tipos de personalidades, né? Ele pôs na caracterologia, né? Até seria interessante se ele falasse também disso, que ele fala que existe o intelectual vendido e o intelectual pesquisador. Isso são padrões, né? Então ali você faz um diagnóstico por aquilo que a pessoa faz, né? Então seria mais ou menos isso. Não sei se o senhor quer complementar, professor Valdo. Não, é por aí. Aí no verbete. Então tá. É o resumo. Tá, obrigada. De nada. Professor Valdo, sim, no DAC, a definologia, você poderia comentar um pouco sobre a definologia para a gente? A definição? A definição. O caso é o seguinte, a mega-intelectologia que nós estamos chamando, a gente colocou a palavra mega com a parte intelectual, que isso é devido ao holossoma, mas
principalmente o mental soma. O mental soma é o paracorpo do discernimento. Então, o que a gente quer dizer é aquele nível maior que a pessoa vai usar o autodiscernimento nas melhores condições, no nível mais elevado, e que formam uma ciência disso. Agora, expondo publicamente a própria existência da pessoa. Então, com isso, a situação amplia o problema intelectual, da erudição, da polimatia, da cultura da pessoa. Você colocou aqui a autopensinidade atilada é a que faz a diferença entre as pessoas. Como é que é? Aqui na definologia, a autopensinidade atilada é que faz a diferença entre as pessoas. O problema todo é esse. A pessoa tem que trabalhar com isso aí. É o jeito, entende? O que é a autopensinidade atilada? É aquela que a pessoa já tem mais lucidez, tem percussiência, ela já raciocina com mais lógica, entende? Então, com isso, ela faz a diferença entre as pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa com mais experiência, a tendência dela é ter mais uma noção de racionalidade mais ampla. Nós chamamos isso também de autolucidologia, quer dizer, a lucidez ela está aumentada. Então, é isso que nós estamos tentando expor aqui. Ela tem mais informação e, consequentemente, ela tem mais sinapses sobre os assuntos. A tendência é essa, né? Então, por exemplo, nós não podemos pegar a mega intelectologia e trabalhar com a pessoa na adolescência, ainda é muito cedo para ele. Sim. A gente tem que esperar a pessoa amadurecer, depois dos 26, depois dos 30, depois dos 50, depois dos 65, que é a terceira idade. Se a pessoa estiver bem lúcida, é o ideal para isso. Né? Ok, você entendeu? Obrigado. Valdo, no DAC, a página 2, tem um intelectual pesquisador. Na quarta linha fala mais da plebe. Porque se quis dizer mais da plebe. Mais da plebe, quer dizer, a pessoa que é intelectual pesquisadora, no caso, ele é mais da plebe, ele já não interessa mais pelo processo aristocrático, ou da corte, ou da monarquia, e tudo aquilo que já passou. Ele defende pontos de vista avançados e recicladores. Não dá entrevista por telefone e declina educadamente todas as homenagens de qualquer natureza. Isso aí é raro você encontrar qualquer pessoa nesse sentido. Eu, por exemplo, tenho feito uma força danada para ser assim, mas não é fácil. Agora, mantendo o pé de meia para os seus gastos, demonstra interesse pela taristicologia, quer dizer, a tarefa do esclarecimento, colocando as verdades relativas de ponta, as verpons, à frente do currículo e da autobiografia. Quer dizer, a gente tem que esquecer a pessoa da gente e ver a verdade. É aquilo que eu falo. Nessa circunstância, a verdade relativa de ponta está acima da pessoa da gente. O que interessa é esclarecer, porque é muita gente ignorante e que está dentro das obscuridades, do obscurantismo, das trevas. Então é necessário clarear esse povo. Se a gente está sentindo bem, tem um certo equilíbrio, está melhor do que os outros, você tem que distribuir isso que você tem para os outros. Então esse é que é o intelectual pesquisador. Agora, eu mesmo tenho feito muita força com isso, buscando seguir as recomendações dos evoluciólogos, principalmente do transmentor. Então, isso aqui é uma exposição que eu faço do dicionário. Agora, quando você falou de entrevista por telefone, qual o problema aqui? Por telefone é o seguinte, eu, por exemplo, os jornalistas em 1964, eu era ainda moço na história, tinha 32 anos, e queria fazer uma pesquisa sobre efeito físico e materialização, e arranjei o meu consultório, arranjei ar-condicionado, que era muito difícil naquela ocasião, acertar a situação, e eu tinha 19 médicos comigo que queriam fazer pesquisa, e o Chico Xavier. Aí nós vamos, de uma hora para outra, aqueles camaradas lá, depois que fizeram a experiência, eu mesmo pedi para usar filtros infravermelho, para ver as coisas no escuro, aquele negócio todo, tudo no meu consultório. Eles então viram para mim lá para o telefone e falaram assim, olha aqui,
você agora dá uma sumida com o Chico Xavier, porque nós vamos fazer uma tempestade publicitária em cima de vocês. E isso vai criar um escândalo danado. É para vender a revista, porque a revista está saindo mal pelas pernas aí. De modo que nós queremos vender as revistas. Eles decidiram fazer isso. Aí eu falei com eles, olha, isso é uma coisa imoral, desonesta, totalmente anticosmoético. E eu estou vendo o que vai acontecer. Isso vai fechar o Cruzeiro definitivamente. Vai chegar aquilo, vai dar um escândalo, vão vender revista demais, e daí a pouco isso vai morrer. E outra coisa, estou vendo que pode ter até morte no meio dessa história. Tudo que eu vi pelo telefone, a hora que ele telefonou, aconteceu. O Cruzeiro subiu, e em 4 meses eles venderam 14.550.000 exemplares. Eu tenho algumas dessas revistas todas aí para mostrar. Agora, o que se passa? Nós fomos e recebemos mesmo uma tempestade publicitária em cima da gente. Agora, lá nós não fizemos gravação das reações dos repórteres, eram 6 repórteres. Então, ele estava com a faca e o queijo na mão para usar as fotografias e falar o que bem entendesse. Nós estávamos fazendo pesquisa de uma mulher que eles consideravam que era médium, e eu queria saber se ela era farsante ou se era real. A conclusão que eu cheguei pela situação é que ela tinha as duas coisas. Ela tinha realmente sensitividade parapsíquica e, ao mesmo tempo, era farsante, ela mistificava. Agora, em vista daquilo, com aquele escândalo todo em cima da gente, nós ficamos caladinhos, sumimos do mapa, desaparecemos. Enquanto durou o negócio, foi mais ou menos 4 meses. Agora, a partir disso, quando eu tenho que fazer uma entrevista ou mexer com um jornalista, eu filmo tudo. Quer dizer, filmagem é a imagem e a gravação. Você está entendendo? Por isso que eu tenho centenas de entrevistas minhas, porque eu filmei tudo. Porque naquilo que faltou lá foi a gravação e a filmagem. Se a gente tivesse feito por nossa conta, a gente ia ver que teve... dos 6 jornalistas, teve um cara que ficou sensibilizado com aquilo que ele sentiu, porque ele sentiu as energias do ambiente. A dona tinha realmente efeito físico, mas ela também mistificava. Agora, eu ia falar o quê? Nós fizemos aquilo para fazer pesquisa. Ninguém está sabendo se a pessoa era boa ou ruim. A gente queria verificar isso. Agora, não. O Cruzeiro vem em cima da gente para criar um escândalo, fazer todo mundo, fazer muito debate público, e eles venderam a revista. E eles conseguiram. Saía mais de 700.000 exemplares de cada vez. 4 meses, eu nunca pude esquecer isso. Foram 14.550.000 exemplares que eles colocaram na rua. Logo depois o negócio foi caindo, cresceu igual rabo de égua para baixo, e depois todo o consórcio acionário lá do Chateaubriand foi para o espaço, aquilo desapareceu. Houve depois crime, morte, não sei o que é. Mais tarde teve até um negócio aí do Baumgartner e etc. tal, do jeito que eu tinha visto, que eu vi uma clarividência do que ia acontecer. Então eu e o Chico falamos assim, nós não vamos falar nada disso, deixa para lá. Eu tinha, na ocasião, 19 médicos trabalhando comigo. Você tem uma ideia. As coisas, de qualquer maneira, melhoraram, porque depois, hoje, nós temos 40 médicos aqui comigo, aqui na Cognópolis. Está muito melhor do que lá naquela época. Mas agora, a partir disso, nós paramos também com as pesquisas, porque não adiantava, né? Situação do jeito que estava. Mas o que agora, isso é o jornalismo brasileiro, aquilo que a gente chama de o amarelo, né? O marrom, amarelo, tem vários nomes para isso. E o que houve extrafisicamente para a revista afundar? Como é que é? O que houve extrafisicamente para a revista afundar? Não, eles, eu pedi para eles para usar filtro com os processos, tudo de infravermelho, para ver o que era. E depois eu fui pesquisar, eu não confiava mais na mulher. Ela usava mesmo recurso para se apresentar como a tal freira, na hora da materialização. Agora, o que é? Eu ia defender a mulher lá, eu tinha que falar as coisas erradas. Então, aquilo, os caras fazendo um escândalo em cima da gente, meu negócio foi
entrar na moita, ficar calado. Foi o que a gente fez. Agora, a partir disso, eu falei assim, nunca mais. Agora eu filmo tudo, porque se amanhã eles inventaram alguma coisa, eu tenho os filmes todos. Não, está tudo aqui, tudo que eu falei. Nunca mais aconteceu nada comigo. Mas também, é um tal de filmar. Eu estou com 80 anos, isso aconteceu quando eu tinha 32, tá certo? São muitos anos pela frente. Como conviver com pessoas, vizinhos e situações que não suportamos, como se dá prisão grupo kármica nesses casos e como sair delas da maneira mais rápida. É com você. Esse ano eu estou tendo uma experiência interessante, que eu sou síndica lá do meu condomínio. Só que o nosso condomínio tem uma particularidade, né, que ele é composto basicamente 80% de conscienciólogos, né? Isso facilita muito a nossa vida. Mas a Márcia, por exemplo, contou para a gente que ela também foi síndica também esse ano e não foi tão boa a experiência. Então a gente vê assim, os problemas não vão deixar de existir porque você está evoluindo, né? Porque você resolveu que você quer ser mais maduro e assim por diante. Então, na verdade, quem é mais lúcido deve ajudar o menos lúcido, né? Então, se a pessoa está com alguma imaturidade, agindo de modo imaturo na sua condição de vizinho, tentar dialogar em primeiro lugar, né? O primeiro passo, né? Que é o ideal para diminuir os conflitos. Se a pessoa não tem diálogo, você esclarecer qual que é o seu posicionamento e deixar as coisas assim, quando a pessoa, até o limite da pessoa. Mas o ideal é você dialogar até o possível, né? E se não for possível, vocês dois pedir um mediador, uma terceira pessoa, alguma coisa assim, para não chegar, às vezes, até as vias de fato, como aconteceu lá no caso do condomínio lá do Rio de Janeiro, que o vizinho está processando, né, a professora por causa de uma vasilhinha de gato que foi roubado. Então, assim, é uma experiência que ela teve. Você quer contar, Márcia? Pode contar? Dá um microfone para ela aí. Acho que ilustra um pouco essa condição. Na realidade, eu sou a síndica e me precipitei por tentar ter uma boa vontade, sabendo da ocorrência de ter sumido uma vasilhinha de gato que estava na área externa do morador. Outros moradores em torno já haviam reclamado que não gostaram da colocação de comida fora da unidade. E eu tentei conciliar entre os dois. No final das contas, os dois ficaram muito chateados comigo. Um porque eu pedi para retirar, e o outro porque retirou e eu pedi para devolver. Então, os dois ficaram muito chateados e eu estou sendo processada. Inicialmente, o condomínio foi processado por 40 salários mínimos, mas nós ainda não temos o resultado do processo. E, como ele ficou muito mal visto no próprio condomínio, ele retirou essa causa contra o condomínio e entrou contra a pessoa física, pessoa. E a gente ainda vai ter a audiência no final do mês, agora de novembro. Eu tentei conciliar, dialogar, mas não foi possível, então o que eu faço é TENEP só, colocar o nome da TENEP, de todos os envolvidos. É o que eu posso fazer. Os vizinhos sempre atraem os advogados de porta de cadeia, faz parte do serviço. Faz parte. Autora Sandra Tornieri. Poderia falar um pouco mais a respeito do item 44, página 4, binômio hétero-perdão, reconciliação? Tem a ver com os conflitos, né? Muitos dos conflitos que nós temos, às vezes a pessoa fica na cobrança do outro e sem ter feito a sua parte, né? Principalmente coisas do passado, coisas que ficaram mal paradas, né? Então, o que é o ideal? O primeiro passo para a reconciliação é o hétero-perdão, e não ficar esperando que o outro te perdoe de alguma coisa, né? O outro, às vezes, nem vai entender nada, mas você, em primeiro lugar, perdoar aquela pessoa que, de alguma forma, não agiu de modo cosmoético e partir para uma reconciliação. Se a pessoa não quiser, você reconcilia da sua parte. Porque depois, em algum momento, pode ser que ela vá compreender a situação, mas aí você de alguma maneira, já acolheu essa pessoa, já tentou ajudar, e tem aquela técnica do perdão completo, né, que o professor Valdo já escreveu na enciclopédia, que além de você perdoar e reconciliar, você ajudar aquela consciência naquilo que você pode, mesmo sem ela saber. Aquilo que a Márcia falou, né, colocar a pessoa na TENEPS, ou ainda
ajudar a consciência a desassediar extrafisicamente, sem mesmo a pessoa ter a menor noção daquilo, e sem querer nada em troca, né? Porque não adianta, porque a pessoa às vezes não está em condição nenhuma nem de compreender e nem de agradecer, né? Seria essa a condição. Sandra. Oi. Aqui no ar, Nilma. Oi, Nilma. Na página 2, crescendologia. O crescendo incompreensão, paciência, aprendizado, reconciliação, maturidade, intercompreensão. Você pode comentar? Tem a ver com esse item que a gente falou agora. Acho que o microfone voltou. Está funcionando, gente? Dá para escutar? Então, assim, é um crescendo. Você passa de uma situação de incompreensão, muitas vezes mútua. Depois, quando a pessoa começa a ter uma lucidez um pouco maior, ela passa a ter o quê? A paciência de atender o outro, de aprender com o outro, né? Daí vem um aprendizado para você se reconciliar. Então, como que eu vou agir com aquela pessoa? Qual é a minha abordagem? Então, a pessoa aprende a lidar com a outra pessoa para criar um ambiente de reconciliação. Daí vem o quê? Se ela consegue isso, se ela tem êxito nisso, ela vai mostrar a própria maturidade e vai expandir a sua intercompreensão em relação aos outros. Então, aquela história, não adianta você querer mudar o mundo se você não tem a pacificação íntima. Então, primeiro, compreenda, né? Tenta compreender dentro de você, e depois essa intercompreensão, a paciência com o nível evolutivo da pessoa, o que eu posso fazer nessa situação. Às vezes não dá para fazer uma TARS ou fazer uma TACOM, ver o que é possível fazer naquele momento evolutivo, naquele contexto evolutivo. Obrigada. De nada. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Sandra, pode aqui na pensenologia. Na página 1. Página 1. Tá, pode falar. Você poderia expandir a questão da Mater Pensene da conviviologia dentro dos seus estudos? Então, o Mater Pensene da conviviologia tem relação com a pessoa que está priorizando o estudo, as suas, vamos dizer assim, maneiras de superar as suas inconvivialidades, né? Vamos dizer assim, a pessoa que está com essa meta de melhorar todos os tipos de convívios, fitoconvivialidades ou convivialidade. Então, é o foco que a pessoa tem, o objetivo que ela tem atual, vai criar aquele Mater Pensene específico por causa do estudo, da especialidade, da condição que ela tem atualmente. Então, seria esse Mater Pensene do estudante, do pesquisador, do especialista da conviviologia. Sandra, aqui na página 1, por favor, lá embaixo, em fatologia, na 12ª frase, você traz para nós o workshop sobre ortoconviviologia. Uhum. Foi um evento que aconteceu em parceria, então, o primeiro item lá, antes desse, né, são as parcerias científicas entre os colégios invisíveis da Conscienciologia. Nós fizemos uma parceria com o Colégio Invisível da Cosmoeticologia, e, na época, a professora Adriana, né, que estava coordenando, e nós fizemos um workshop de ortoconviviologia para que os participantes tivessem uma noção, revisitassem, né, os seus convívios, a forma de trabalhar com isso, e pensassem numa estratégia cosmoética, né, de como melhorar os seus próprios convívios. Então, foi uma dinâmica de grupo, né, que o Colégio Invisível da Conviviologia fez dentro de um evento, né, do Colégio Invisível da Cosmoeticologia. E o foco, então, era a revisitação dos convívios. Isso, dos convívios passados, e criar novas estratégias, né, de ortoconvivência. Né? Tá, obrigada. Oi. Aqui. Pode falar, Kiko. Na página 4, conviviomática, e tem 37. Binômio eremitismo-fanatismo. Você poderia comentar? Então, aqui tem relação com aquelas pessoas que estão de alguma forma voltadas para a religião. Então, a pessoa se isola, né, dentro de o ermitão, né, a pessoa que se isolou, que está lá às vezes dentro de
de uma capela, né? Porque o que é o ermitão, né? A gente foi estudar essa questão nesse sentido do religioso, né? É um indivíduo que cuida de uma ermita, uma pequena igreja ou capela distante, fora da população. E a pessoa fica fanática num determinado ponto, que ela se isola para achar que, se ela estiver junto com os outros, ela não evolui. Então, é um pensamento errado, né? Que, na verdade, quanto mais próximo das pessoas, mais ela vai evoluir. Então, aqui seria esse binômio da pessoa fanática, religiosa, que se isola do mundo, achando que só a sua religião, ou só o seu ponto de vista é o certo, é o correto, né? O nome para isso também é eremita e cenobita. Cenobita. É a mesma coisa. Ah, sim, tem relação com a sindromologia, que é a síndrome do ermitão, né? Que é a pessoa que se isola, né? E tem uma vida solitária, e para ele é até mais cômodo, né? Quando a pessoa se isola, ela fica, a gente até comentou ontem, né? Se a pessoa quiser viver a vida inteira olhando só para o seu micro-universo consciencial, ela vai ter muita coisa para fazer, porque o nosso micro-universo consciencial é muito amplo. Só que não é só isso que a gente veio aqui fazer, né? A gente tem que trabalhar... a pessoa que vive só olhando para o próprio umbigo. Só para o próprio umbigo. Então, assim, tem muita coisa para ser visto externo, então é sempre um movimento de expansão e contração, ou seja, você se expande, conversa, tem convívio com as pessoas, depois você se reflete a respeito disso, verifica o que você aprendeu, quais são as lições que as pessoas te passaram. Eu trabalho de dia até a noitinha com um monte de gente. Hoje, por exemplo, eu vou até na hora do lançamento da pedra. Agora, o meu serviço com os amparadores é antilucano, é de madrugada. É 24 horas. Cada um faz o que pode. Cada um faz o que pode, é isso. Isso é um bom exemplo. Oi. Do ermitão? Acho que não está passando som. O síndrome do ermitão tem situação que acontece não só lá no Japão, mas principalmente no Japão, mais com relação aos homens, né, jovens, que eles são considerados, entre aspas, fracassados, porque não conseguiram uma boa profissão, não conseguiram entrar em uma boa faculdade. Então, a própria família ajuda a esconder, né, a pessoa se tranca no quarto, e assim, é uma síndrome do ermitão, e eles se tornam pet, né, pet da família. Então, tem até ONGs ajudando essas pessoas, né? Então, é uma situação bem séria também. É uma forma de contribuir. É uma forma de penitência. Então, quando ele não consegue atingir os seus objetivos. O nome disso é idiotismo cultural. Uma pergunta que ela falou, Sandra, ela disse que ele se torna o que da família? Eu não peguei. O animalzinho de estimação, que daí a família também, porque se considera que é vergonha da família também. Nossa. Então, é da cultura mesmo, realmente, é idiotismo cultural. A gente sabe que tem muitos suicídios, né, dos orientais que não conseguem conquistar as metas que os pais e as mães colocam, e a gente já tem acompanhado isso, mas esse caso aí, desse nível, eu realmente não conhecia. Pode falar. Sandra, a gente às vezes ouve as pessoas que falam assim, eu prefiro conviver com bicho do que com gente, né? Eu conheço algumas pessoas. O que você poderia trazer uma dica, né, alguns elementos para ajudar essas pessoas, né, ampliarem aí o seu convívio? A pessoa está fugindo, porque o animal, ele tem a gente até comentou isso lá no curso também, né? O animal, ele tem uma condição bem favorável, né? Se for um cachorro, então, melhor ainda, porque ele vai ficar abanando o rabo, você estando bem, estando mal, você fazendo alguma coisa de útil ou não fazendo, ele não vai te criticar, não vai te fazer nada, ele está sempre bem com você. Agora, as pessoas não, né? Ao contato com o outro, você vê o seu reflexo, você tem a sua presença, né? E o contato te mostra quem é você. Então, a pessoa que não tem contato com o outro, só quer ter o contato com o animal, na verdade, ela está fugindo dela mesma. Porque é com o outro, né? Até a própria Nara ontem falou isso na apresentação dela, é no contato com o outro que você conhece a si mesmo, né? Não tem como ser diferente. Então, a pessoa está realmente fugindo.
Então, o ideal é o autoenfrentamento. Agora, não deixar de ter o animal também, né? Então, ela vai conviver com as pessoas e com os animais, né? Uma coisa não está tirando a outra. Eu queria, nesse ponto, até queria falar aqui na página 4, no item número 22, o binômio autoexposição-autoconhecimento, que tem bastante relação com essa questão. Então, a pessoa, além de você ter contato em mini grupos, né, você fazer a sua autoexposição, por exemplo, aqui, né, quando a gente está aqui nessa cadeira do verbetógrafo, é uma autoexposição. E o reflexo da sua exposição em você tem um feedback para você mesmo e você se conhece cada vez mais, né? Então, e aqui é até melhor, porque você pode assistir depois, né, a sua tertúlia, né? Você vai assistir e ver como é que você falou, quais foram os erros de linguagem ou as abordagens, alguma coisa assim, para melhorar na próxima, né? Então, isso também é interessante. Se ninguém vai fazer nenhuma pergunta no momento, eu vou fazer um comentário, que essa listagem, né, da conviviomática, ela surgiu de 189 assuntos de interesse do Colégio Visível da Conviviologia. Então, como eram só 100 que a gente queria trabalhar, aí nós tivemos eu tive a ideia de fazer em forma de binômio crescendo, reunindo todos eles que estavam naquela listagem, porque uns eram o contrário do outro, outros eram crescendo, então a gente fez esse apanhado aqui. Então, daí que surgiu essa ideia de fazer esse formato, né, de binômio, trinômio, mas esses são os assuntos do próprio colégio, né, assuntos de interesse do colégio invisível. Sandra, se você achasse interessante aqui na página número 5, você traz o item, que eu acho que é um item que causa bastante polêmica, que é o item 91, que é a interação possessividade e ciúmes. Talvez fosse interessante você comentar um pouco a respeito, porque eu acho que o mais sério nessa questão é quando é dissimulado. Então, a questão, principalmente a questão da possessividade dissimulada, ou seja, a pessoa inteligente e consegue, né, pelas articulações, isso fazer tudo uma possessividade. É uma interação patológica, né? A gente não ficou colocando patológico e saudável, homeostático em cada uma delas, mas isso aqui é um estudo que a pessoa vai ver que é uma interação patológica, que toda pessoa muito possessiva, né, ela vai ter ciúmes. Né? Então, ela é possessiva com os amigos, com o parceiro da dupla, com os seus objetos pessoais, com tudo. Ela vai ter ciúmes quando aquele objeto que ela acha que é do poder dela está, de alguma maneira, fora do seu controle. Né? Então, é a pessoa controladora, a pessoa que quer manipular, às vezes. Então, isso tudo é uma questão de, primeiro, autoconscientização de que a pessoa tem esse padrão de possessividade, e também a pessoa começar a analisar, até para fazer uma lista, se ela quiser fazer uma listagem, né? Todas as situações que ela teve ciúmes. Então, qual que é o objeto de posse que ela está com ciúmes, né? Então, tentar verificar que ninguém é de ninguém. Você não possui, inclusive você não possui nada aqui nessa dimensão, né? A única coisa que você vai sair daqui é com o seu psicossoma, né? Porque o seu soma você vai deixar aqui, e o ideal é você largar o seu energossoma rapidinho, né? Para passar pela segunda morte. Então, você vai sair daqui com o seu psicossoma, seu mental soma, sua própria consciência. Então, essa questão de possessividade, a gente vai... É uma questão ilógica, né? Então, o ideal é a pessoa começar a colocar no papel. O que eu tenho essa posse, né? O que eu tenho ciúmes, né? Mas que é uma possibilidade da pessoa se recuperar. Eu acho que cada um de nós, em algum maior grau ou menor grau, tem algum apego a alguma coisa, né? Não dá para dizer que a pessoa não tenha. Então, o ideal é a pessoa começar a ver que tipos de apegos que ela tem, que ela tem essa condição de possessividade. Obrigada. Se ninguém for falar, eu vou falar de um binômio aqui, de uma interação que nós achamos interessante, que é o 65, na página 5, que é a interação ambição cosmoética, poder libertário e liderança max fraterna,
que é, se a gente fosse pegar só as palavras do ponto de vista intrafísico, ambição, poder e liderança seria uma outra interação. Mas com a qualificação, né, da ambição cosmoética, aí você vai ter um poder libertário, ou seja, quanto mais a pessoa que esteja no poder tiver cosmoética, mais ela vai conseguir atuar de modo max fraterno. Então, isso também é uma condição que a gente achou importante colocar aqui. Pode falar. Na página 6, o primeiro item ali, ambiente, fala pela paraecologia, a criação da tecnologia limpa é o primeiro ato de convívio interplanetário responsável. O primeiro ato não seria uma pessoa comum fazer a sua parte nessa questão da reciclagem de lixo, de não poluir o meio ambiente? A gente pode dizer que sim, mas quando a gente pensa na tecnologia limpa, a responsabilidade interplanetária é algo amplo, é algo assim, como cosmovisiológico, né, nesse sentido. Eu diria que esse ato da pessoa fazer a sua parte, de jogar o lixo e tal, estaria mais relacionado com a reeducação, com o próprio processo de respeito ao outro, né? Também tem a ver com a paraecologia, com certeza. Né? Mas aí nós colocamos ali a tecnologia como um item de autossustentabilidade do planeta. Né? Então, seria por isso que nesse sentido. Né? Mas a gente pode rever aqui, vou anotar a sua ideia aqui para a gente rever. Uma vez eu conversei com um catador de papel, aí ele falou assim, se as pessoas tirassem as tampinhas da garrafa e pisassem em cima da garrafa, deixassem amassadas, elas iam economizar bastante energia deles. Se pegassem as caixinhas de leite, né, que é a Tetra Pak, abrissem ela, né, e passassem uma água e amassassem elas, eles iam poder aproveitar para aproveitar melhor esse lixo, né? Eu concordo. Acho que tem pequenas coisas, né, que podem ser feitas para a melhoria desse ambiente, da paraecologia, né? A gente tinha até uma listagem de uns 15 itens assim, relacionados a coisas bem primárias, né, que tem relação com o que a gente chama seria um convívio elementar, que incluiria tudo isso, a pessoa não deixar, por exemplo, ela está aqui na tertúlia, ela olhar depois se ela esqueceu alguma garrafinha de água, ou se ela deixou alguma sujeira em volta, quer dizer, ter a sua educação em todos os ambientes que ela permanece, né? Então, acho que isso aí é uma coisa para pensar em todos os locais, né? Sim. Okay, tem obrigado. Povo exagerado nesse, né? Oi? Tem um povo exagerado. Tem um cara que falou assim, não, o melhor seria então colocar uma moeda de ouro em cada garrafa. Sandra, pode falar, Linda. Na fatologia, segunda linha, a base filosófica do estudo das inter-relações conscienciais. Isso eu vou deixar para você, Arlindo. É você que vai trazer para a gente quais são as bases. Estou brincando. Na verdade, assim, a gente ver quais são as premissas, né, a lógica, né, de se pensar na conviviologia, com alguns pressupostos, alguns princípios, né, que estariam aumentando, ampliando cada vez mais essa lucidez quanto à valorização do convívio, do contato, da companhia, do seu lado. Quer dizer, a gente criar esses indicadores para a pessoa poder identificar. Então, seriam os princípios, né, que norteiam, né, na verdade, a ciência da convivência. Então, como conviver melhor com o outro. Essa listagem que a gente fez de ortoconvivialidade também tem essa base, é uma base filosófica, né, pode-se dizer assim. Agora, tem um artigo que eu escrevi na revista Consciência, que é Convivialidade Madura Pró-Desperticidade, que nós colocamos também alguns... tem uma listagem ali, né, de itens para a pessoa também, que são os princípios
para a consciência viver melhor, né, com ela e com as outras personalidades, né? Desculpa, só quem tiver interesse no artigo, na página 241, princípios da convivência madura. E aí tem aqui uma série tem 70 princípios ali, 64 princípios para a pessoa melhorar os seus relacionamentos interpessoais. Para a fatologia, segunda linha, a autorretroconvivialidade. Autorretroconvivialidade é como que você encara, né, uma personalidade sua do passado, como que você convive, né? O Pedro está vivendo bastante essa situação e algumas pessoas que têm a experiência de ter o vislumbre de uma vida passada. Como é você se encarar hoje e se encarar na possibilidade, né, numa hipótese, né, no meu caso eu tenho uma hipótese de ter sido uma determinada personalidade, como encarar essa personalidade, né, e ver se realmente, será que, às vezes você acha, não, realmente eu fui, aí você assume, aí depois você fala assim, não, acho que eu não fui essa personalidade, então você não quer, você fica meio assim. Então, aquilo mexe com a gente, né, mexe com o micro-universo consciencial, porque uma coisa é você saber na teoria que existe uma vida passada, e outra coisa é você ter essa recuperação de informação e você se deparar com essa personalidade. Então, é como você convive com você e com todas as outras, porque tem várias, né, outras personalidades que você foi no passado, né? Isso deve ser feito de uma forma madura, equilibrada, né? Por isso que a gente não sabe de todas ao mesmo tempo, vai sabendo de uma aqui, depois outra e assim por diante. Ok? Nós esperamos, então, mais uns 200 verbetes da sua parte, está certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 86 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Eduardo, ICP2, Foz, Maruísa, curso Teáticas do CPC, Everaldo, Pedra Fundamental, Hotel Providencial, Mércia, Encontro do Colégio Invisível da Cosmoética, a mim, 40 manobras, e antes os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Hoje nós queremos aqui agradecer a 10 empresas e a 465 amigos da enciclopédia que dão a sustentação financeira para a produção da enciclopédia da Conscienciologia, para a transmissão diária das tertúlias via internet para todos os países, para o Brasil todo, e também a manutenção, todos os custeios do tertuliário, da holoteca e do holociclo. Então, nosso eterno agradecimento a todos esses amigos aí. Então, hoje nós vamos fazer o sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. Bom, nós vamos apresentar agora o sorteio de outubro. Foram 27 amigos que ou aderiram ou renovaram a sua assinatura. Então, estiveram concorrendo a 3 manuais da verbetografia, doados pela pré-IC da verbetografia. Os ganhadores foram aqui, Cavacami Ávila, do Rio de Janeiro, aqui, Cavacami Ávila, do Rio de Janeiro, o Daniel Patrício Steyer, de Porto Alegre, e o José Alberto Pereira Paredes, do Rio de Janeiro. Cada um vai receber, na sua casa, o manual da verbetografia. Bem, agora vamos sortear também 2 livros para todos, o sorteio mensal de outubro, para todos os amigos inscritos no programa Amigo da Enciclopédia. Então, o primeiro prêmio aqui é um livro Autenticidade Consciencial, recentemente lançado, o autor é o Tony Muscoff, lançado agora em outubro, e quem ganhou foi a Marli Tereza Michelsen de Andrade, de Porto Alegre. Marli Tereza Michelsen de Andrade. E o segundo prêmio é o recém-lançado, lançado ontem, quentíssimo livro aqui, Foz do Iguaçu Intercultural, Cotidiano e Narrativas da Alteridade, a autora Nara de Oliveira. E quem ganhou esse livro foi a Maria de Fátima de Moraes, de Salvador, Bahia. Vai receber o seu livro em casa. Obrigado a todos. Boa tarde a todos.
O IIPC convida para o curso ECP2 aqui em Foz do Iguaçu, que vai acontecer dia 11, 12 e 13 de dezembro, que é uma terça, quarta e quinta. Então, para o EPICOM é o professor Hernande Leite. Para quem vai vir nessa época do ano, aí em dezembro, para fazer uma autopesquisa, programe-se para participar do ECP2. Esse evento, o ECP2, ele antecede os 25 anos de comemoração do IIPC. O ECP2, lembrando que é um curso de imersão, estilo em imersão em hotel. Nós temos 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos, no sábado de manhã e no domingo de manhã. E à tarde nós temos os debates para tirar as dúvidas e aprofundar os esclarecimentos. Convidamos a todos, maiores informações no IIPC da sua cidade ou aqui no IPC em Foz. O telefone é 45 2102 1448. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los a conviver com a gente no curso para elaborar o Código Pessoal de Cosmoética. Temos que avisar também que ainda temos vagas no curso. É um curso restrito com apenas 15 alunos, onde os professores darão mais atenção a essa elaboração. O primeiro módulo acontecerá no dia 16, 17 e 18, agora de novembro, com início às 14h30 no Salão das Dinâmicas. O segundo módulo nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro de 2013. É necessário informar que, no intervalo entre um módulo e outro, haverá encontros para a discussão do que está sendo elaborado pelos alunos. O curso conta com os professores EPICOM Cristina Aracac, Everaldo Bergosini e as professoras Cristina Vicentini e Juliana Remédios. Inscrições no CIAEC, na Secretaria do CIAEC. Olá, pessoal. Então, boa tarde. Eu estou aqui para reforçar o convite a todos para o lançamento da Pedra Fundamental do Hotel Providencial. Então, nós vamos ter hoje, às 18h30, tá, o lançamento da pedra aqui no terreno ao lado ao CIAEC, entre o CIAEC e o condomínio Cosmoética. A gente aguarda vocês e estaremos lá todos lá. Um abraço. Boa tarde a todos. Os integrantes do Colégio Invisível da Cosmoeticologia convidam para o 16º encontro que estará acontecendo nesta próxima semana, com início no dia 15 de novembro a 18 de novembro. Nesse encontro, nossa proposta é discutir a cosmoética e a holossomaticidade, dividindo o tema em questões somáticas, psicossomáticas, mentais somáticas e energossomática. Nós contamos com a participação e contribuição de excelentes professores e especialistas no assunto. O encontro, a abertura do encontro será aqui no CIAEC, na dinâmica parapsíquica da Paradireitologia, na quinta-feira, às 15 horas, com a professora Cristina Aracac. Em seguida, a partir das 17h30, o curso terá continuidade no discernimento. As inscrições poderão ser feitas comigo, com a professora Tânia Guimarães, Maria Isabel Conceição e Nilza Gladys. Maiores informações, entre em contato conosco. Esperamos você lá. Obrigada. Olá. Na próxima semana, quinta-feira, 15 de novembro, se inicia mais uma edição do curso 40 Manobras Energéticas. Nós vamos estar aproveitando o feriado para termos 4 dias, para estarmos malhando as energias intensamente, sob a orientação do professor Mário Oliveira. É um curso bastante prático, mas bastante eficiente para dar para a gente uma maior segurança, né, no trato das energias no dia a dia, sempre voltado para a interassistência. Ao final do curso, seremos capazes de estarmos aplicando o arco voltaico, enfim, vale a pena, eu recomendo o curso. As inscrições são aqui no CIAEC, na recepção, o telefone é 45 35 25 26 52. E só lembrando, é um curso sem pré-requisito. Obrigada e até lá. O verbete da manhã é Ano Invexológico, especialidade em Vexologia. Autora, professora Mariane Chakov. Obrigada, boa tarde a todos.